Em Mateus 18, no versículo 6, olha o que vai dizer. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Irmãos, aqui nessa passagem nós vemos que o nosso Salvador, o Messias, ele estava ensinando a multidão, ensinando os discípulos. Ele estava se referindo às criancinhas. Porque a Bíblia diz que para a gente entrar no reino dos céus, nós temos que ser como crianças. A pureza de uma criança. Receber o reino dos céus como uma criança. Ele nos diz, se alguém fizer uma dessas crianças, os pequeninos, cair no pecado, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço. E aqui nós vemos, irmãos, o peso dessa exortação, o peso dessa palavra. Infelizmente, tem muitos fazendo totalmente o contrário, levando os filhos ao erro. Infelizmente, por brecha, abrindo brecha, legalidade. Em Provérbios 22, 6, vai nos dizer, irmãos, instrua a criança no caminho que deve andar. E lá na frente, quando envelhecer, quando crescer e estiver jovem, ela não se desviará. Ou seja, instrua, instruir, e não afastar da presença do Criador. E infelizmente, muitos têm afastado as crianças da presença do Criador por falta de sabedoria, irmãos. Ali nós abrimos brecha, em casa mesmo, com aquilo que a gente fala, o que sai da nossa boca, nós mesmos amaldiçoando os nossos filhos. E toda palavra que sai da nossa boca, irmãos, lançada sobre os nossos filhos, tem um peso espiritual muito grande. Porque nós temos uma autoridade eclesiástica sobre os nossos filhos, irmãos. Então, toma cuidado com o que você profetiza sobre o seu filho. Brechas, irmãos, vindas através de músicas. E nós vemos que a maioria das músicas tem músicas que é uma própria pornografia sendo cantada. Só fala de orgia, só fala de criminalidade, de drogas, perdição. E imagina a criança ali, pura, inocente, né, no desenvolvimento dela, ela ouvindo aquilo. Aquela música, né? Aquele lixo musical ressoando nos ouvidos dela. E ela se alimentando daquilo. As crianças estão sendo o alvo do inimigo, o alvo do maligno. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo já é do maligno. E ali nós vemos também, irmãos, legalidade, né? O inimigo agindo através dos desenhos infantis. Brechas. Quando uma criança ela assiste aquele desenho, irmãos, com legalidade, consagrada ao inimigo. Tudo isso, irmãos, o inimigo tem implantado, não só nos desenhos, mas nas escolas, né, nas redes sociais. Jogos violentos, irmãos, aqueles jogos com tiro, só aparece violência naquele jogo. Tudo isso é uma brecha, tudo isso é uma legalidade que a gente abre por não vigiar, irmãos, aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Nosso maior ministério, a nossa maior responsabilidade, a nossa prioridade é os nossos filhos. Porque eles é a herança do Criador para nós. Eles são a bênção do Criador. No dia do juízo final, isso vai ser cobrado de nós. A alma dos nossos filhos, nós vamos ter que dar conta da alma deles. Nós vamos ter que dar conta ao nosso Criador se a gente ensinou a palavra, se a gente ensinou no caminho certo, se a gente falou do Criador para eles, se a gente ensinou eles a orarem. Nós somos referência para os nossos filhos. Nós somos um espelho para os nossos filhos. Vai repetir, irmãos, tudo aquilo que a gente faz, ele vai reproduzir. Porque eles estão o tempo todo observando a gente. Observa o que sai da nossa boca. Ele observa o que a gente faz. E a pergunta é, irmãos, o que os nossos filhos têm visto em nós? Lembre-se, irmãos, que a alma dos nossos filhos, nós vamos ter que dar conta da alma dos nossos filhos. O nosso Criador vai requerer de nós a alma dos nossos filhos. Porque essa é a nossa maior responsabilidade. É gerar um homem reto, uma mulher reta, segundo o coração do nosso Criador. Para que ela venha ser salva, ganhar salvação. Nossa missão é vigiar, nossa missão é ensinar o caminho certo, em produzir as palavras, ensinar eles a amar de todo o coração, a amar acima de todas as coisas o nosso Criador, a temer a Ele, irmãos, para que assim, quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que o temor
do Altíssimo afasta das armadilhas da morte. Então, quando a pessoa tem o temor no coração, ela anda no caminho reto, isso afasta os pés dela de andar pelo caminho errado, afasta da morte, mas leva diretamente para a vida eterna, leva para perto do Criador, leva para um caminho de obediência, um caminho de bênção e não de maldição. É tempo da gente vigiar, da gente orar, da gente ensinar os nossos filhos a estar na presença do Altíssimo. Amém?